Não tem como não deixar de falar da Boate Kiss, tá? Então, pode passar também. Então, para que nós entendamos, né, mais uma das atuações da perícia, até a legislação que ela mudou em relação à segurança dos bares, ela teve muito a ver com a perícia do IGP, né? Mostrar que nem sempre as perícias elas têm todo esse grau de complexidade, né? Então, aqui está a planta uma planta que a gente pegou uma imagem até que foi feita pela, se não me engano, pela própria Zero Hora, tá? Então, tu não tem pointer aqui, né? Tem pointer aqui, não? Não tem. Não tem pointer. Tá aqui na frente, em lilás, ali tá, seria a saída, a entrada da boate. Aquelas rotas ali em verde e laranja é onde as pessoas andaram. Lá no fundo, onde teria sido o sítio, né, do incêndio. É só apertar aí embaixo. Isso. Ué, então tá desligado, só um minutinho. Embaixo? Isso. Tem um botãozinho. Tá. Aqui a saída, aqui o trajeto, o banheiro onde foram encontradas as vítimas, tá? O palco, o sítio do incêndio, tá? Pode passar, César. O que foi o trabalho da perícia? Primeiro, identificação do foco. Nós fizemos toda essa parte do nexo, o nexo causal do que ocorreu e, de uma certa forma, enquadramento com o que prevê a BNT, as normas, né, tudo. E o que realmente pode ter acontecido. E, ao longo também desses exames, nós verificamos que tinha uma técnica que nós não dispunhamos ainda, de analisar no sangue, tá? No caso, era o cianeto, que foi uma das substâncias, e mais o monóxido de carbono. Então, a morte das pessoas, a forma como ela aconteceu, tá? Então, isso aí envolveu todo um trabalho de pesquisa. Nós tivemos que, os peritos tiveram que fazer um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, eles tiveram que ir até para outro país, para ver que técnica nós iríamos para analisar e conseguir identificar se realmente no sangue das vítimas tem uma série de problemas nesse local. Não é problema, são dificultadores, né, que complicaram muito o trabalho da perícia, mas mostrar que a nossa perícia do Estado ela tem condições de fazer coisas de elevadíssimo grau de complexidade. Tá? No caso aqui era a chuva de prata, então foi identificado que o artefato que foi utilizado, ele era um artefato inadequado para uma região interna, pode passar. Então, parte dos exames que nós fizemos foi exatamente ver isso ali, né, se a pessoa conseguiria, né, com aquele artefato, alcançar a espuma, né, que foi outro fator determinante, pode passar. Tá? No caso da espuma, pode passar. Tá? Existem espumas específicas para esse tipo de revestimento, que elas fazem assim, ó, ou ela contém a chama, ou ela é um retardante de chama. Essa aqui era o contrário, ela queimava e ainda gerava tipo uma cachoeira de chama, que ela ficava queimando, então ela virou um acelerante nesse processo e ela ainda tinha uma fumaça que era tóxica, né? Que foi essa fumaça que depois nós queimamos e identificamos que era um dos geradores daquela substância, do gás que acabou sendo um dos maiores causadores ali, né, em associação com o monóxido de carbono. Pode passar. Também nós não dispunhamos, né, da técnica, tivemos que desenvolver essa técnica, né. Então, tem essa parte química, então, tem toda uma parte química, que é a análise dessa substância, e uma parte toxicológica, que é a análise dessas substâncias, como é que nós vamos analisar essa substância dentro de vestígios orgânicos, né, dentro do sangue ou dentro da urina. Pode passar. Outra coisa que foi atestado é a parte do extintor. Então, esses extintores também foram submetidos para nós. Aqui já envolve um perito da área de mecânica, né? Então, um engenheiro mecânico, que ele teve que analisar se realmente esses extintores funcionavam ou não. Pode passar. Pode passar. Outras coisas, esse enquadramento com a legislação, isso aí nas perícias que envolvem a parte de engenharia civil e a parte de engenharias. Os nossos peritos, que são peritos engenheiros, que são especialistas da área, eles têm que ter esse conhecimento e fazer esse enquadramento, né? Então, no caso, pode passar,
Tinham vários problemas nessa... Pode passar? Tá. Ela tinha um guarda-corpo, que isso aqui era uma coisa, né, que ela acabou sendo um fator determinante também, porque as pessoas não conseguiram sair, as pessoas ficaram, elas bateram, elas colidiam contra esse guarda-corpo, que depois ele foi arrancado. Pode passar? Tá. Tem toda essa parte do espaçamento de portas, a quantidade de portas, o quanto em luminosos. Então, tudo isso aí a gente identificou, que eram problemas que tinham. As saídas de ventilação, elas estavam bloqueadas, isso é que acabou acontecendo. Em vez daquilo ali colocar os gases para fora, essas saídas foram abertas lá durante a própria ocorrência. Isso aqui estava tudo bloqueado, esses dutos aqui. Tá? Tudo isso aí é identificado no laudo. Pode passar. Outros fatores que foram grandes complicadores, tanto que a gente criou agora, até quando a gente assumiu em janeiro, eu pedi que se criasse, tomara, a gente espera que nunca mais ocorra, mas não estão livres, acidentes em massa, né, que são os protocolos de acidente em massa. Como a gente vai se comportar nos protocolos de acidente em massa? A criatividade, de uma certa forma, é a originalidade que o pessoal que estava no local... Porque é uma cidade do interior, então nós temos todos esses complicadores. O ideal seria um caminhão frigorífico para conservar esses corpos. O necrotério de Santa Maria, a capacidade dele talvez seja para 8, 10 corpos. Não teria como suportar tudo isso. Então, várias coisas que foram feitas lá, elas foram apresentadas em nível internacional, sobre que até mudaram algumas coisas dos protocolos internacionais baseado em procedimentos que nós tomamos. Uma das coisas que o pessoal identificou nesse caso específico, homem normalmente guarda a documentação no bolso, na carteira, dentro da calça. A mulher normalmente guarda dentro da bolsa. Com a correria, as mulheres largaram as bolsas. Então, a maioria das mulheres elas não tinham nenhuma documentação que ela orientasse na identificação das vítimas. A grande maioria dos homens mortos, eles estavam com a documentação, então isso facilitou de uma certa forma. Então, a primeira parte que foi feita uma parte de classificação. A gente pode ver que estão os homens de um lado e as mulheres do outro. Tá? Teve que ser feita toda uma mobilização dos médicos legistas. Tá? Nem todos os corpos foram abertos. Porque o que acabou acontecendo? Comoção pública, imprensa, os familiares, como a gente pode ver, tudo que vai contra, tudo que se fala em isolamento, preservação, a família, os familiares, estavam tudo em volta. Então, aquela coisa e os corpos começaram a entrar em decomposição. Então, ficou praticamente... Então, isso aí são... Pode passar? Eu acho que nisso eles começaram, mas depois não foram. Eles foram abertos, mas assim, pelos vestígios, eles foram necropsiados. Eles só não foram abertos. Não, eles não foram abertos. Eles foram necropsiados, só não foram abertos. Pelas vias respiratórias e eles conseguiam... Eles conseguiram, os médicos, Alguns morreram porque foram pisoteados, outros por causa da inalação. Não, a grande maioria deles, mas isso aí, como é assim, ó, como isso aí foi coletado o material de todos eles, em todos eles foi identificada a presença de monóxido em proporções... Não, monóxido e do cianeto. Entendeu? Então... Em proporções letais. Em proporções letais. Em proporções letais. Né? Então, é o que eles conseguiram... Isso aí foi questionado, foi muito questionado. Eu acompanhei lá o júri. Os advogados, eles Teve. O júri não, teve o processo todo de chamada dos peritos, né, o questionamento pelos advogados da... Não, isso aí foram as pessoas claro, que sobreviveram e vieram a morrer depois, né? Não, essas que foi posterior, né? Não as que estavam lá não. Tá? Então, o grande volume de corpos, a identificação, a coleta de material, foi criado todo um protocolo, né, de como é que se ia coletar esse material para esse material ser submetido, ou então não se perdeu esse vestígio, que foi fundamental depois. Né? Toda essa preocupação com a cadeia de custódia. Então, tinha todo esse problema da comoção pública e da logística. Que logística se montaria? Né? Então, é uma coisa, até de uma certa forma, inimaginável.